Porque essa viagem para Dourados foi muito interessante nesse sentido, foi tudo muito intenso. Porque foi logo que quando eu entrei, a galera que entrou no PIBID entrou meio que assim logo de cara e já tinha uma viagem para Dourados, assim, ao mesmo tempo que a gente estava numa adrenalina da viagem, da vontade de viajar mesmo, conhecer um lugar novo. Mas a gente tinha as preocupações por causa que a gente sabia, a gente vê as notícias dos problemas que Dourados está tendo passado por essa questão da questão indígena, essas disputas de terra e essa coisa meio louca assim. Então a gente via as notícias e aí as reuniões eram muito interessantes nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente estava muito empolgado e muito afim, a gente percebia também que não era tão simples e que a gente estava indo lá para fazer um trabalho muito sério, muito importante assim. Mesmo que seja só vivenciar aquilo, presenciar, é uma coisa importante. Aí chegando lá é uma mistura de emoções assim, muito louca, assim, porque a gente foi muito bem recebido lá, chegando em Dourados, pelas tribos, pelas comunidades da reserva indígena, que nos gerou, assim, foi muito interessante, assim. A gente foi muito bem recebido e a gente tinha que a gente meio que esqueceu das preocupações assim e só que essas preocupações voltavam para a gente no discurso, porque a gente via nas conversas que a gente tinha com as pessoas da tribos Guarani e Kauás de lá, assim, que o período era tenso e que eles têm dificuldade, que eles estão passando por dificuldades e eles precisam ser vistos, ser ouvidos, eu acho que é o mais importante, e a gente foi meio que nesse papel. E aí essa viagem serviu para quebrar muito com esse paradigma que a gente tem pelo menos eu reconheço que eu tinha, que é essa visão estereotipada do índio, né? Que o único lugar que a gente tem acesso é na escola, e a visão da escola às vezes é muito estereotipada. Seja pelo que eu já citei, que a gente não vê isso na universidade, a sociedade como um todo meio que ignora isso e deixa isso meio que escondido, ou seja por o próprio livro didático não corresponder à realidade do índio contemporâneo, que assim, que às vezes eu mesmo tenho, apesar de ter ido para lá, tenho muitas minhas dúvidas de como é essa construção, mas eu tenho certeza que eu pelo menos não imagino o índio como aquela figura do cocar simplesmente que faz na rua. Então eu reconheci e aprendi com eles que eles têm uma cultura e que eles querem manter essa cultura, mas também não querem ficar alheio ao resto do mundo e não querem deixar de viver e querem fazer parte do país com dignidade, e que hoje eles não conseguem por causa desse preconceito da população como um todo, da falta de olhar do próprio governo para essa questão, que isso para mim é muito preocupante, porque é meio que um ciclo vicioso, que a gente volta. Na questão da educação, aí a importância do PIBID aparece de novo, que é como esses governantes, essas pessoas que vão representar o nosso país vão ter acesso a essa realidade indígena, se não for através da escola, se não for através desse pensamento, seja pela universidade ou seja por ouvir as tribos indígenas. Então, e aí eu não consigo parar de pensar nisso, que o PIBID veio para mim, pelo menos para mim, então eu vou replicar isso de alguma forma, seja poeticamente ou seja com os alunos que eu futuramente vou tentar replicar o pouco que eu consegui pegar nesse curto espaço de tempo de muita intensidade, que é isso, que o índio brasileiro ele tem uma cultura muito rica, que a gente ignora e deixa meio de lado, e que ele quer fazer parte da sociedade, mas também não quer que a nossa sociedade imponha aquilo para ele, a nossa realidade. Muito dessa questão da pluriculturalidade, né? A gente
transitar entre as nossas culturas e eu conseguir ver a riqueza da cultura do outro e passar um pouco da minha cultura para o próximo também. E que a gente fez isso na viagem, né? A gente mostrou um pouco da realidade, a gente conversou como é a realidade do estudante lá, da escola, eu tive a oportunidade de conversar com uma professora que estava fazendo licenciatura numa universidade local, e ela me explicou, conversamos mais informalmente sobre a realidade dela, eu falei um pouco da minha realidade, então isso foi muito importante. Essa viagem foi fundamental assim, para a minha formação como professor e como pessoa, né? Que eu acho que viagem sempre é enriquecedor, mas nesse contexto em especial, que era uma situação de pesquisa, de grande realidade de uma cultura que eu não teria acesso se não fosse dessa forma, que apesar dos meios e isso também só possibilitou por causa disso, que a gente ficou sabendo que a gente trocou contatos online para trocar ideia com o pessoal de lá, a gente acessou o Facebook, mas se não tivesse ido fazer esse primeiro contato pessoal, trocar uma ideia, conversar, eu acho que não seria possível, seria mais difícil. Essa temática indígena, ela é muito pouco tratada no ambiente acadêmico universitário. E como todas as áreas do país, né, da educação como um todo, não só na universidade, ela é meio que esquecida. E na universidade isso é mais grave porque depende da universidade para que isso seja replicado, né? Só a partir do momento que você forma professores que pensam essa temática indígena para que isso se reflita nas escolas. Então, começa por aí. Meus colegas não vão ter a mesma experiência que eu tive, tanto de pesquisar essa cultura nacional, essa cultura indígena, e de valorizar mesmo, porque a gente dá muito valor, eu inclusive, dou muito valor ou dava, hoje eu já vejo com outros olhos, para essa cultura, para as outras culturas, seja a Grécia, seja as culturas mais clássicas da Europa, ou essa cultura mais massificada, americanizada que a gente tem hoje. E meio que ignorava, até por falta de acesso, de ter como buscar isso, a cultura indígena, a cultura nacional. Então, a partir do momento que eu participo e começo a fazer o PIBID, eu obrigatoriamente, e quando eu falo obrigatoriamente isso não é ruim, eu passo a ver isso, eu posso ter o contato, eu posso ter contato com os professores que já pesquisam isso. Tanto a Raquel quanto o Marcelo já tem uma extensa pesquisa na área e a gente consegue trocar ideias com eles e ver que a nossa cultura é tão rica ou mais rica que as outras, que a gente tem então acesso mais fácil ou mais massificado. E aí, nesse sentido, e daí na parte mais acadêmica da coisa, na parte que eu acho mais, vamos dizer assim, mais pontual, fora a temática do PIBID, porque como a gente vivencia a rotina da escola, a gente consegue tanto pensar projetos diferenciados, que eu acho que na nossa área, tanto como artes e como a gente lida com jovens, é importante a gente pensar em vez de a gente ir só observar, a gente pensar, no PIBID a gente tem a possibilidade de pensar e tentar aplicar as coisas que a gente pensa, sabe? Não só observar. Então num período a gente tem essa experiência, tanto de pensar esse projeto e ver esse projeto realizado, dar certo e ser muito legal, ficar muito bonito, como as pinturas das paredes, as próprias oficinas, e como a gente tem também uma experiência de, às vezes, elaborar um projeto e não conseguir aplicar esse projeto. Seja porque a gente não conseguiu arredondar o projeto a tempo, seja porque na escola não conseguiu espaço, não conseguiu horário. Então, essa vivência de trocar de fazer esse exercício na escola de um período de uma forma mais constante, isso eu acho que nenhum dos meus colegas que fizeram apenas os estágios obrigatórios ou tiveram a grade curricular padrão vão conseguir alcançar, sabe? E que é aquela que volta naquele assunto também, que é diferente apesar de estar muito próximo, a nossa visão como aluno é muito diferente da visão que o professor tem que ter ou da visão que o professor acaba tendo. E aí, só com essa vivência, eu acho que a gente pode ter um pouco disso.